nesse ponto referente às acepções da palavra direito. Então, o que acontece em relação a essa situação das acepções da palavra direito? É importante que todos nós entendamos português. E o que acontece? O português é uma língua muito rica. Por que ela é uma língua muito rica? Porque ela tem vários vocábulos e tem uma peculiaridade. Alguns desses vocábulos, eles têm significados, o vocábulo é o mesmo, e tem significados diferentes. Então, por isso, como no direito, nós trabalhamos muito com a palavra, ou seja, nós trabalhamos muito com as redações, nós trabalhamos muito em explicar determinadas situações, ou expor situações, interpretar a lei, interpretar as jurisprudências, decisões do judiciário. Eu aconselho a todos vocês a, sempre que for estudar qualquer matéria ou qualquer instituto, primeiro começar a estudar o instituto ou aquela determinada matéria exatamente através da palavra, compreendendo aquele determinado vocábulo. Então, seria a primeira providência. E como nós estamos estudando direito, então a primeira providência que nós vamos tomar aqui nesse estudo de direito é exatamente estudar esse vocábulo. Ou seja, o que é que significa a palavra direito. A palavra direito, ela é utilizada em várias situações. Então, por isso, o que é que eu aconselho? Após a aula de hoje, você consultar qualquer vocabulário de português, ou seja, qualquer dicionário de português, e verificar as acepções possíveis, ou seja, os significados possíveis da palavra direito. Vocês vão encontrar inúmeros significados. Depois, vocês vão pesquisar na internet, existem também vários vocabulários disponíveis, onde você vai procurar um dicionário jurídico ou um vocabulário jurídico. E você também vai ver as acepções, os significados da palavra direito no dicionário jurídico. E depois você compara. Você verá que o dicionário jurídico é um dicionário técnico para pessoas que operam com o direito, para operadores do direito, ou seja, pessoas que trabalham com o direito. Então, por isso, ele vai ter mais acepções. E aí você vai fazer um comparativo entre aquilo que você viu num dicionário comum e no dicionário jurídico. Você vai constatar que você tem vários significados. E muitas vezes você encontra significados que você nem achava que poderiam ser utilizados. E são na prática. Né? Por quê? Porque a maioria da população ela não tem conhecimento jurídico. Então, como ela não tem conhecimento jurídico, ela trabalha com conhecimento vulgar e não com conhecimento especializado ou técnico. Por isso que eu vou reunir aqui os significados que vocês vão encontrar mais da palavra direito. Sendo que, professor, quando é que eu sei em que sentido a palavra direito está sendo utilizada? Você sempre tem que analisar o contexto. Ou seja, o texto ou a situação onde o vocábulo está sendo utilizado. Esse é o seu maior referencial. Você só consegue efetivamente entender o significado da palavra em um caso específico quando você está entendendo em que sentido, em que circunstâncias a palavra está sendo utilizada. Então, por isso você tem que avaliar o contexto. E aqui, a primeira situação onde nós encontramos um significado do direito é exatamente quando o direito ele se refere a uma norma. A uma norma específica. Então, você muitas vezes está fazendo alguma compra ou fez uma compra e aquela compra não deu certo e você quer trocar o produto ou reclamar sobre o produto e aí você fala, o direito, eu tenho... o direito me diz que eu posso fazer isso. Então, na verdade, você está se referindo a uma norma específica, que é o Código de Defesa do Consumidor, onde dentro do Código de Defesa do Consumidor, lá vai ter um ou alguns artigos que efetivamente vão tratar daquela situação que você está inserido. Então, quando você fala direito, se referindo a uma norma específica que você quer aplicar aquele caso concreto, então, na verdade, o direito ele está sendo utilizado como sendo esta norma, ou dando a ideia desta norma.
Como também o direito pode ser aplicado em algumas situações, se referindo ao conjunto das normas existentes em um país. Nós, do direito, chamamos esse conjunto de normas de ordenamento jurídico. Então você pode dizer, o direito brasileiro, ele é um direito que é baseado num sistema legal, ou seja, a norma jurídica por excelência aplicada no Brasil é a lei. Então, aí você está se referindo não a uma norma específica, você está se referindo ao conjunto de todas as normas existentes no Brasil. É o segundo significado. O terceiro significado tem a ver com a justiça, né? Quando você vê que uma pessoa ela agiu errado, você pode dizer, fulano, você não agiu direito. Ou você não agiu como é certo. Você não agiu como é justo. Como seria a maneira mais apropriada para aquele determinado caso. Então, a maioria das pessoas comete essa situação. Digamos que você está na rua, se envolve em uma discussão e a pessoa te ofende. A maioria das pessoas diz isso, né? Eu também não levo desaforo para casa, né? Aí o que a pessoa faz? Ofende também. Ou seja, em resposta, gera uma ofensa. Mas se a gente parar para pensar, isso não está correto. Por quê? Não é porque o outro lhe ofendeu que você também tem o direito de cometer o mesmo erro. Então, se a pessoa lhe ofendeu, você tem as vias jurídicas para avaliar esse problema. E quais são as vias jurídicas para isso? Exatamente você ir a uma delegacia, reportar o fato, colocar as testemunhas e deixar para a autoridade policial fazer a averiguação e depois a justiça para processar aquela determinada pessoa. Isso é o correto. Mas a maioria das pessoas quer resolver os seus problemas não da maneira correta, mas quer resolver os problemas pelas próprias razões, ou seja, elas mesmas. E aí, geralmente, as pessoas erram. Porque ao invés de você ter um erro, quando você retruca a ofensa, você agora tem dois erros. Uma da pessoa que lhe ofendeu e outro é o seu erro. Então, por isso que às vezes a gente fala, você não agiu direito nesse caso. Você não agiu da maneira correta, você não agiu da forma justa. Então, aí o direito está sendo utilizado exatamente para falar de justiça. Como também, às vezes, tem um direito subjetivo. E o que é o direito subjetivo? É o direito que cabe a um sujeito. Exemplo. Um homem ou mulher tem um relacionamento. Desse relacionamento nasce uma criança. E depois o homem, não sei por que circunstâncias, vai embora, abandona a casa. Mas está certo o homem abandonar a casa? Não. Tem que ver se ele era casado. Se ele era casado, ele tem que dar pensão à mulher e ao filho. Mas se ele não era casado, e o relacionamento foi passageiro, ok, ele não precisa dar uma pensão à mulher, mas a pensão ao filho, ela é obrigatória. Então, tem pessoas que nesse caso aí vão dizer, o filho tem direito à pensão. Você está se referindo a um direito específico que é entregue somente a quem? Ao filho. Porque todo pai, quando ele aceita ter um filho, ele assume responsabilidades. E dentre essas responsabilidades está em ser o provedor. Provedor esse material, sentimental e espiritual dessa nova vida que está sendo concebida. Então, por isso que, juridicamente, o filho tem direito a uma pensão alimentícia do pai. O pai goste ou não. E não importa o relacionamento do pai com a mãe, o filho tem esse direito. Ou seja, você percebe que nesse caso, quando você fala direito, você está se referindo não é a qualquer direito. É um direito específico de uma pessoa. Por isso que ele é chamado de subjetivo. Ou seja, é o direito levado em consideração de um sujeito específico. Além disso, nós temos também a famosa coação. E aqui a coação, antes da gente falar sobre a coação, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Então, imaginemos a seguinte situação. Você faz um negócio com o cicrano.
Digamos que você vende um carro por R$ 5.000 a Sicrano. O Sicrano dá de entrada R$ 3.000 e fica de te pagar os outros 2.000 em duas parcelas. 1.000 com 30 dias e mais 1.000 com 60 dias. Mas digamos que quando chegou nos 30 dias, ele não pagou os R$ 1.000. Quando chegou nos 60 dias, ele não pagou os outros R$ 1.000. Então você está no prejuízo de R$ 2.000. E já tem um tempo, né? Porque no mínimo você tem 60 dias que você fez o negócio. Então você está passando por uma dificuldade financeira e vai ao Sicrano e exige dele o montante. E o Sicrano diz que não tem dinheiro, não vai pagar. Você fica revoltado. O que é que você faz? A maioria das pessoas diz, como eu não levo desaforo para casa, eu vou lá, dou uns tabef nele, né? Ou seja, cometo uma agressão e obrigo ele a me pagar. Infelizmente, felizmente essa conduta, ela é crime. É o crime de exercício das próprias razões. Então, você foi exigir sua dívida, mas acabou cometendo um crime. Valeu a pena? Não. Qual deveria ter sido o que você deveria ter feito? Ter ido, como a dívida é baixa, ter ido a um juizado especial, ter relatado o caso dentro do juizado especial, onde tem uma pessoa que vai iniciar um processo, você vai para a justiça, lá na justiça você vai ser esclarecido o que é que você poderia, o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. E o Sicrano vai ser cobrado. Sendo que agora é diferente. Quando o Sicrano dizer que não tem condições, ele disse, então devolva o bem. Se você não tinha condições de cobrar, não compre. Então devolva o bem. Ele diz, mas eu preciso para trabalhar. Você devia ter pensado isso antes. Ou então você paga, agora de imediato. E aí ele vai conseguir empréstimo com a família, no banco, ele vai procurar uma forma de solução daquela determinada situação. Por quê? Porque se ele não paga, ou a justiça vai determinar que ele pague ou que ele devolva o bem. Se ele não pagar por bem, ou se ele não devolver o bem por bem, ou seja, voluntariamente, ele vai acabar fazendo por mal. Por quê? Porque a justiça diz, olha, eu determinei que você entregasse, eu te dei um prazo para você entregar. Se você não entregou, o que a justiça faz? Ela vai mandar um oficial de justiça até o Sicrano, e o oficial de justiça vai com a polícia e vai dizer, olha, ou você entrega por bem agora, para mim, oficial de justiça, eu vou à justiça entregar na justiça, e a justiça vai mandar a pessoa que você comprou o carro para ela ir lá na justiça pegar a chave e ficar com o carro. Ou, se você não quiser entregar voluntariamente, os policiais eles vão aplicar a força, que é a coação, sobre o senhor, e o senhor vai acabar entregando de qualquer maneira. Então, o senhor prefere entregar por bem ou entregar por mal? O senhor prefere agora entregar pacificamente ou prefere que os policiais apliquem a força para que o senhor entregue a chave, para que eles tomem a força, a chave do carro do senhor? Então, veja que o Estado, para ele garantir as suas decisões, e o judiciário é um dos poderes do Estado, então, quando o judiciário se pronuncia, ele se pronuncia em nome do Estado, ele tem uma força que ele pode garantir o cumprimento de suas decisões, voluntariamente ou involuntariamente, que é exatamente essa força, é a coação. Mas percebam que a coação, ela não está dentro do direito, mas ela existe e ela é autorizada pelo direito. Porque a aplicação da força do Estado, ela tem que ocorrer dentro de limites. Quem dá esses limites é exatamente o direito. Mas como o direito, ele propicia a utilização dessa força, ou ele legitima, ele legaliza a utilização dessa força, muitas pessoas confundem e acham que a coação está dentro do direito. Então, por isso que algumas pessoas, nesse caso aí, podem dizer, Sicrano, devolve logo o carro, porque senão vem o direito aqui e vai te obrigar a fazer. Por quê? Porque, na verdade, vai um representante do judiciário, que é o oficial de justiça, junto com os policiais e autorizando os policiais a, se você não entregar a chave, eles tomarem na força. Então, quando ele diz que o direito vai te obrigar, não é o direito, é a coação.
Então você percebe exatamente essa outra acepção, esse outro significado da palavra direito. Além deles, como nós estamos aqui estudando, né? Nós ainda temos o direito significando como ciência, e é aquilo que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos entender o direito como uma ciência, como um ramo do saber humano, e vamos tentar, pelo menos, dar a vocês, ou ministrar a vocês, aqueles conhecimentos básicos sobre o direito. Porque vocês, como administradores do direito, vão a todo momento aplicar leis. E ao aplicar as leis, você vai estar exatamente aplicando conhecimentos jurídicos. Então, nós temos a ciência, que é o ramo do saber, é o ramo que estuda exatamente essa situação das regras de convivência que existe em qualquer sociedade, como também a técnica, ou seja, formas de você interpretar uma norma, formas de você fazer uma atuação, até de você ter ideias de como se elabora uma norma. Então, tudo isso também são significados da palavra direito. Quando eu digo, olha, na nossa disciplina nós vamos estudar o direito, estamos me referindo ao direito como ciência. Quando eu digo que o direito tem uma forma, o direito vai te ajudar a entender os problemas que você vai encontrar na administração pública, é porque o direito também tem técnicas que te ajudam a resolver problemas. Então, você encontra pelo menos esses 7 significados da palavra direito. Existem muito mais. Por isso que eu estou aqui aconselhando vocês, ao final dessa aula, ao final do dia de hoje, quando vocês tiverem tempo para parar, vocês possam consultar tanto os dicionários comuns, e aí você pode escolher o dicionário que você é mais acostumado a consultar, e depois fazer o contraponto entre o dicionário da língua portuguesa e o dicionário jurídico. Está bem? Vocês compreenderam essa situação dos termos ou dos significados da palavra direito? Sim, professor. Pois não? Ah, Falei. tá certo. Obrigado, então, pela participação, tá bom? Bem, então, visto os significados ou as acepções da palavra direito, vamos agora a um outro ponto da nossa disciplina, pelo menos dessa primeira unidade, que é exatamente referente às definições da palavra direito. As definições são exatamente definir, é dar uma finalidade, né? E aí nós temos pelo menos 3 finalidades que a ciência do direito encontrou para o direito em si, como ciência. Quais são essas finalidades? Existe uma visão justnaturalista, ou seja, baseada no direito natural. Existe outra visão que é chamada positivista. E essa visão positivista, ela é baseada exatamente na norma, na formalidade do direito. E uma visão sociológica, onde essa visão sociológica, ela tenta fazer uma interação com o ser humano, ou tentar perceber esse direito e a sua interação com o ser humano. Por isso que nós colocamos as 3 visões e a conceituação, a definição de direito de acordo com essas 3 visões, para que vocês possam perceber a diferença entre elas. Esse justo filósofo, Vincenzo Mecelli, ele diz que direito é uma ordem coercível da atividade humana, segundo o critério da justiça. E aqui a gente tem que entender o que é que ele quis dizer, né? Numa primeira interpretação mais simples, que é a interpretação gramatical, nós estamos vendo que direito é uma ordem coercível. O que é essa ordem, né? É um conjunto organizado. Sendo que o direito é um conjunto de quê? De normas. E o direito ele pode utilizar a coação. O coercível, na verdade, não é se referindo efetivamente à coação, é se referindo ao efeito que a possibilidade do uso da coação faz no ser humano, que é exatamente a coerção. E aí o que é que significa essa coerção?
A coerção é, a maioria das pessoas não cumpre o direito, não executa o direito porque concorda com o direito. Mas a maioria das pessoas acaba cumprindo o direito, ou acaba cumprindo a determinação das normas, porque tem medo. Medo de sofrer as consequências. E uma dessas consequências é exatamente a aplicação da força. Força essa do Estado, que é chamada de coação. Então, por isso que ele é uma ordem coercível, porque ele é um conjunto de regras que abre a possibilidade de você sofrer a coação. Então, muitas das pessoas, por medo e por não querer sofrer a coação, é que acabam aplicando o direito, ou acabam obedecendo às normas jurídicas. Então, por isso que o direito, ele acaba organizando a atividade humana. Por quê? Porque ele vai fazer com que a maioria das pessoas, em determinadas sociedades, eles ajam de uma determinada forma. A forma que é esperada pelos dirigentes da sociedade. Tá certo? Então, essa que é a grande diferença do direito. E o direito, ao tentar fazer esse controle da sociedade humana, ele pode fazer o que ele quiser? Não. Porque o Vincenzo Metelli, ele diz aí, segundo o critério da justiça. Então, ele coloca um valor que o direito, ele só pode organizar a atividade humana se for baseado na justiça. Ou seja, o direito, ele tem que aplicar a justiça em todos os casos. Então, o Estado, ele só pode exigir das pessoas que elas sejam justas, que elas sejam corretas. Então, por isso que ele coloca que toda essa atuação do direito está baseada na justiça. E aí você tem que entender o que é a justiça. A justiça é um valor oriundo do direito natural, onde a ideia do direito natural é que cada um tenha aquilo que lhe é por direito, ou tenha aquilo que ele merece. Então, por isso que, como ele coloca esse valor justiça, e o valor justiça decorre do direito natural, por isso que essa definição do direito é baseada no direito natural. Um direito que seria intrínseco, imanente, ou seja, decorreria da essência de qualquer ser humano. Por exemplo, vocês, quando estudaram história, sabem que na história humana, o homem já escravizou outro homem. Isso é certo? Não. Hoje em dia nós sabemos, por causa do direito natural, que não pode ocorrer essas situações de um homem escravizar outro. Obrigar o outro a ser seu escravo. Isso daí não pode. Mas, infelizmente, como não se tinha noção desse direito natural, ocorreu esse episódio na história humana. Além disso, a dignidade da pessoa humana, né, que hoje em dia é um tema muito amplo. Tem pessoas que adoram rebaixar os outros, que adoram se achar melhor do que os outros. E falam isso abertamente e tratam as pessoas dessa maneira. Isso daí está certo? Não, porque a dignidade humana é um direito decorrente do direito natural. Então, por isso é que nós precisamos entender essa visão do direito natural, essa visão justnaturalista. Por quê? Porque existem determinados direitos que cabem a qualquer ser humano, seja rico ou pobre, seja homem ou mulher, ou qualquer outra diferenciação. É intrínseco, ou seja, decorre da essência do ser humano. Qualquer ser humano, ele tem este direito. Ou seja, quando ele nasce, ele já nasce com esses direitos, como também nasce com obrigações. Porque assim como você tem direito que os outros respeitem os seus direitos, você também tem a obrigação de respeitar os direitos dos outros. É da mesma forma. Certo? É uma via de mão dupla. Mas essa visão ela não vigorou o tempo todo. E nós vivemos um período chamado período do positivismo, né? Onde nós temos esse período onde a formalidade imperava. É um período do cartesianismo, né? As pessoas queriam ter uma visão muito exata, muito matemática das coisas. E nesse período, como o direito também é uma ciência, ele foi influenciado por esse período da humanidade. Por isso que surgiu essa visão de Rudolf von Jhering.
onde ele deu a definição de direito, onde direito é um conjunto de princípios jurídicos, ou seja, ele é feito por princípios, e esses princípios, eles decorrem exatamente dessas regras de convivência, mas a diferença desses princípios jurídicos é porque eles são aplicados pelo Estado na vida dos seres humanos. Mas ele é aplicado de qualquer maneira? Não. O Estado, para deixar esses princípios jurídicos expressos, ou que sejam do conhecimento de todos, ele faz através da lei, porque ele diz, é o conjunto de princípios jurídicos aplicados pelo Estado à ordem legal da vida. Então ele coloca aí como referência quem? A lei. É por isso que os positivistas, eles defendem tanto a lei. E até hoje, tem muitas pessoas que confundem o direito com a lei. Até hoje. E hoje é uma visão equivocada. Por quê? Porque hoje em dia, e aí depois eu vou explicar para vocês, as normas jurídicas mais importantes são exatamente as normas princípio, e não mais as normas legais, que são normas regra. Então, por isso, é importante que você perceba esta situação. As normas mais importantes são as normas princípio, e não mais as normas legais, as normas regra, como a lei. Mas, para Ehring, pelo momento em que ele vivia, o momento social, científico que ele vivia, como tinha esse pensamento cartesiano, então, ele deu maior importância à lei do que efetivamente aos princípios. Por isso você tem essa visão positivista. E você pode me perguntar, professor, então qual é que está certo? É o justnaturalista ou o positivista? Alguns teóricos do direito, por concordar que nem tudo é decorrente do justnaturalismo e nem tudo é fruto do positivismo, chegaram num meio termo, que é exatamente a visão sociológica. E a melhor definição do direito na visão sociológica é exatamente desse justo filósofo argentino, Carlos Cócio. Onde Carlos Cócio disse que direito é uma conduta em interferência intersubjetiva. Ou seja, que qualquer ser humano, quando ele realiza uma conduta, ele está interferindo no outro, ou em outras pessoas. Ah, professor, se eu estiver fumando um cigarro, se você estiver fumando um cigarro, a fumaça que você está expelindo pode estar prejudicando outras pessoas. Ah, professor, mas eu fumo sozinho dentro do banheiro. Tudo bem, a sua fumaça não vai afetar outras pessoas. Mas se você conviver com outra pessoa que foi entrar no banheiro depois que você sair, vai ter a mesma fumaça. Então, qualquer atitude que você faça, ela vai interferir na vida de outras pessoas. Ou em maior impacto, ou em menor impacto. Então, é isso que o Carlos Cócio diz. Ele diz, olha, nós necessitamos do direito exatamente por isso, porque qualquer conduta, qualquer atividade que nós façamos vai ter uma interferência intersubjetiva. E realmente, hoje em dia, a visão que é mais aceita é exatamente a visão sociológica. Essa visão de Carlos Cócio. Desse direito sendo utilizado dentro da sociedade. Como ele é visto, como ele é aplicado dentro da sociedade. Vocês conseguiram compreender essas visões, essas definições do direito de acordo com essas três visões? A justnaturalista, positivista e sociológica? Ok. Pois, não tendo dúvidas, a gente vai seguir adiante, tá bom? O nosso próximo passo é exatamente estudar essas distinções, essas divisões fundamentais do direito. Então, vocês que estão começando a estudar o direito, vocês têm que se habituar já com essas visões ou com essas distinções. Então, você sempre tem que saber. Quando você for estudar qualquer ramo, você tem que começar a estudar o ramo, entendê-lo, mas também entender todos os temas que são mais delicados dentro daquele determinado ramo do saber. E aqui são os temas principais que nós temos,
que são mais delicados e que vocês têm que começar já tendo uma noção dessas distinções ou dessas discussões que existem dentro da ciência do direito. São elas, primeiro, a distinção entre o direito natural e o direito positivo. Teve um período da história humana em que as pessoas, elas cultuavam muito a ciência. O que é isso? A ciência está acima de tudo. E o que é que acontece nesse determinado período? A ciência está acima de tudo. Ok, por um lado é excelente a gente utilizar a ciência. Mas a gente não pode deixar de perceber que quando a gente começa a dar valor demais a uma coisa, a gente vai esquecer de outras, que também são importantes. Então a gente sempre tem que ter essa visão geral e saber o que utilizar na hora correta. Tá certo? Então por isso que é importante nós termos essas noções. Então, nesse período do positivismo ou do cartesianismo, nessa visão, e achava-se que ciência tinha que buscar muito a exatidão. Então, era uma coisa bem matemática, tentava-se ler tudo de maneira matemática. Nós sabemos que a vida humana ela não é toda exata. Existem algumas situações que existem outros critérios para você resolver as situações. Mas, infelizmente, os cientistas da época não entendiam dessa maneira. Então, por isso que até mesmo aquelas ciências que não tinham uma grande correlação com a matemática tentavam se encaixar em um modelo matemático. Então, por isso que surgiu exatamente uma tendência a considerar o direito como se fosse nessa visão matemática, ou nessa visão exata, ou essa visão positivista. Daí, essa corrente de tentar encaixar o direito com essa visão exata, se chamar de direito positivo. E o que é que o direito positivo ele criou? Ele criou que o direito ele estava concentrado aonde? Naquilo que era dito pelas leis. Então, que as leis elas deveriam ser feitas de forma perfeita, ou com o máximo de perfeição. Porque era a lei que seria o instrumento principal de utilização pelo direito, ou seja, o instrumento principal do direito para agir na vida dos seres humanos seria exatamente a lei. Então você começa a perceber que as pessoas elas vão dar uma importância exacerbada à lei. E aí é o direito positivo. Agora só tem um problema. Que problema é esse? Que a lei ela é meramente uma regra. E você está entrando agora para entender essas questões jurídicas, e aí você pode se perguntar, mas o que é que interfere o direito ser uma regra? Para deixar numa linguagem mais compreensível, mais palatável, mais fácil de ser entendida, eu vou colocar o seguinte exemplo. Imagine que a lei ela é um recipiente. Vamos escolher, nos vários recipientes que nós temos na nossa vida cotidiana, uma forma de bolo. Digamos que todo mundo adora bolo. E nós temos uma forma de bolo. A minha sogra faz bolos excelentes. E o que foi que eu fiz? O que é que eu pensei? Eu vou começar a fazer bolo, eu vou pegar a forma da minha sogra, por quê? Porque se a minha sogra faz somente bolo excelente, quando eu fizer qualquer receita, botar na forma dela, vai dar o mesmo. Problema, eu não tenho experiência. E não é porque a receita da minha sogra dá certo, que a minha vai dar certo por causa da forma. Na verdade, a minha sogra ela tem experiência. Então, é isso que diferencia. Não é a forma, é a experiência da pessoa que está fazendo a receita. Um sabe como fazer e o outro não sabe como fazer. É por isso que tem leis
que a sociedade considera ela como injusta. É por isso que existem outras leis que são maléficas. Tem. Por quê? Porque, infelizmente, a lei ela é meramente uma forma, ela é um recipiente, ela aceita qualquer coisa. Ela aceita conteúdo bom, ela aceita conteúdo mais ou menos, ela aceita também conteúdo ruim. Só para vocês entenderem, o nazismo foi um período pernicioso, maléfico na humanidade. Mas toda a atuação dos nazistas foi feita baseado na lei. E aí vocês perguntam, que leis são essas? Mas os nazistas, o argumento, quando eles foram julgados, quando eles perderam a guerra e foram julgados, eles foram julgados baseados na... Aliás, a defesa deles foi baseada nas leis. Eles disseram, olha, eu matei aquele tanto de gente, eu matei judeu, negro, cigano, porque a lei mandava eu matar. E foi nesse ponto que perceberam, poxa, o direito positivo, o direito positivo, ou o positivismo jurídico, está completamente enganado. Por quê? Porque essa lei, ela não é a salvação do direito. Porque ela é simplesmente, o direito, na verdade, é simplesmente um recipiente. Ele é simplesmente um recipiente. Então, se ele é simplesmente um recipiente, eu não tenho como proteger o ser humano. E, exatamente nesse julgamento dos nazistas, foi o momento em que os operadores do direito do mundo da época, né, o mundo conhecido da época, que era as Américas e a Europa, começaram a pensar como você ter normas jurídicas que não fossem, novamente, deturpadas por um ser humano, ou por um conjunto de seres humanos. E aí se lembraram exatamente do direito natural. Aquele direito onde qualquer ser humano, quando nasce, ele já nasce com um conjunto de direitos. E aí você tem o direito à vida, o direito à saúde, o direito à dignidade humana, o direito à liberdade de locomoção, o direito à liberdade religiosa. Então tem um conjunto de direitos. Esses direitos naturais que as pessoas, elas, por conta do período cartesiano, esqueceram o direito natural, ele voltou à tona e disseram, olha, a gente esqueceu do direito natural. E se você perceber, o direito natural, ele não está baseado em normas-regra, ele está baseado em normas-princípios. E qual é a diferença da norma-regra para a norma-princípio? É porque a norma-regra, ela é meramente um recipiente. O recipiente, ele aceita qualquer coisa. Ele aceita coisas ruins, coisas boas, coisas mais ou menos. Já a norma-princípio, não. Ela tem conteúdo. Então, como a norma-princípio, ela possui conteúdo, você consegue avaliar se aquele princípio está sendo utilizado da maneira correta ou da maneira errada. E o ser humano, ao fazer essa avaliação, ele sabe se é possível fazer aquilo ou não. Por isso que é importante, hoje em dia, a gente perceber o valor dos princípios, ou a importância dos princípios dentro do direito. Então, dentro dessas circunstâncias, você começa a perceber que essa discussão entre direito natural e direito positivo vai muito longe, mas que os princípios são extremamente importantes, mas você não consegue viver somente de princípios. Você também precisa de normas, regras. Então, na verdade, você precisa conciliar as duas visões. Mas até hoje existe muita essa discussão entre o direito natural, baseado nos princípios do direito natural, que depois foram atualizados e hoje em dia são os famosos direitos humanos, que vocês devem ouvir muito falar. E nós temos também o direito positivo, onde o direito positivo ele quer ser baseado somente nas leis e acha que as leis é a resposta para todos os problemas do ser humano. Então, essa aqui é a principal discussão referente ao direito natural e ao direito positivo. Posteriormente, nós temos a distinção entre direito público e direito privado.
Essa discussão entre direito público e direito privado, ela remonta à Roma Antiga. Ou seja, no período do Império Romano já se discutia essa distinção do que é público e o que é privado. Consequentemente, como o direito ele regulamenta o setor público e como o direito regulamenta o setor privado. E isso existe até hoje. É tanto que nós vivemos épocas de privatizações, ou seja, onde você vai dar mais ênfase ao direito privado, e épocas de publicizações, onde você vai dar ênfase ao direito público. Então você vai viver exatamente esses dois períodos. Então, por isso que você tem o direito público e o direito privado. Então, em um primeiro momento, lá na Roma Antiga, você vai perceber que a distinção existente entre direito público e direito privado está exatamente sob o interesse do Estado. Então, direito público é tudo aquilo que teria interesse do Estado. Direito privado é quando não há interesse do Estado. Então, para você entender, quando você vai tirar sua habilitação, ou seja, você vai tirar sua carteira de motorista, ali existe interesse do Estado. Por quê? Porque se a pessoa não estiver bem preparada, quando ela estiver transitando em um carro, ela pode ser um risco para a sociedade. Então, por isso que o Estado ele vai certificar se a pessoa sabe dirigir ou não o carro. Porque o carro ele pode se for mal conduzido. Se ele não for conduzido de uma forma técnica, com perícia, ele pode se transformar em uma arma. Então, por isso, você tem essa situação em que o procedimento de carteira de motorista, ele é feito junto a um órgão público, ou seja, a um órgão do Estado, para fazer exatamente a aferição se você tem condições ou não. Já quando você vende o seu carro para uma outra pessoa, o Estado ele não tem tanto interesse. Por quê? Porque existe simplesmente a atuação de duas pessoas e o interesse de duas pessoas. Então, por isso que um é regulamentado, o procedimento é regulamentado pelo direito público e o outro é regulamentado pelo direito privado. No direito privado, não é que o Estado ele não dê importância, ele dá importância. Mas no direito privado, ele atua somente para fiscalizar se as coisas estão ocorrendo bem. No direito público, não. Ele atua de verdade, porque é ele geralmente que tem que realizar alguma atividade. E a atividade de certificação, no caso da carteira de motorista, quem dá essa certificação é o próprio Estado, é o órgão do Estado. Então, por isso você tem essa situação, direito público e direito privado. Essa discussão ela vai muito longe, sendo o seguinte, que a evolução humana, ela chegou num ponto em que hoje em dia existem ramos do direito que têm, ao mesmo tempo, e você não tem como distinguir tanto interesses públicos quanto interesses privados. Exemplo, a previdência social, toda ela fica a cargo do Estado. Você pode até querer contestar, mas a previdência do servidor público, ela fica a cargo do Estado. A previdência dos trabalhadores do setor privado também estão a cargo do Estado. Diz, não, professor, as pessoas do setor privado, eles pagam o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Pois bem, e quem é o INSS? O INSS é uma autarquia federal, uma autarquia que participa da administração indireta do governo federal. É uma pessoa jurídica de direito público? É pública. Ah, mas o dinheiro vem do setor privado. É, o dinheiro vem do setor privado, mas vai ser administrado por um ente público. Então você percebe que o direito previdenciário, ele, em alguns casos, ele tem tanto interesses públicos quanto tem interesses privados. Porque, embora na previdência dos trabalhadores do setor privado, embora o dinheiro venha do setor privado,
quem vai administrar esse dinheiro e garantir o pagamento da apostadoria, da previdência, é exatamente o setor público, porque o INSS é uma autarquia federal. Então, por isso que hoje em dia nós dizemos que o direito previdenciário, ele não é só público e ele não é só privado. Ele tem uma mescla dos dois. Então, por isso que se diz que ele é um direito social ou um direito misto. Ah, professor, mas é só o direito previdenciário? Não. Nós temos outros ramos do direito. Por exemplo, o direito ambiental. O direito ambiental, ele trabalha com direitos individuais, mas também com direitos transindividuais. Que direitos transindividuais são esses? São exatamente os direitos individuais homogêneos, ou seja, o direito que cabe a várias pessoas, mas o direito ele é homogêneo, ou seja, é da mesma forma para todas essas pessoas. Os direitos coletivos, o direito de povos nativos, é um direito coletivo. E nós temos o direito chamado de direito difuso, muitas vezes decorrente de poluição. Por quê? Existem poluições que vão afetar uma determinada área. Por exemplo, quando a pessoa ela faz uma queimada, pensando ela de maneira equivocada em fazer a limpa do terreno, ele vai prejudicar quem? As pessoas ali que estão ao seu redor, que vão sofrer com fogo, porque o fogo pode se alastrar. Mas também ele vai gerar fumaça, então ele também vai afetar outras pessoas. Por quê? Porque quando a fumaça ela levantar, vai para a atmosfera, não obrigatoriamente a fumaça vai ficar naquela região, ela vai se propagar. E ao se propagar, ela pode afetar outras regiões. Que você não sabe. Você sabe que você vai afetar várias pessoas, mas você ainda não sabe quem são todas as pessoas que serão afetadas. Então, por isso que ele é um direito transindividual e ele pode ser coletivo quando você sabe todas as pessoas que vão ser impactadas. Ou difuso quando você sabe que vai impactar várias pessoas, mas não sabe que pessoas são essas. Então, por isso que o Estado tem que intervir. Ou seja, você vai ter, dentro do direito ambiental, situações em que tem interesses individuais, mas também tem situações que têm interesses coletivos. E quem representa o interesse coletivo? O Estado. Então, tanto vai ter interesses privados, como vai ter interesses públicos. Então, tem os dois ramos, o direito público e o direito privado. Logo, também é outro ramo do direito misto, ou também chamado de direito social. A terceira distinção que nós temos é relativa exatamente ao direito substantivo, ou também denominado de material, e o direito adjetivo, ou também chamado de processual. A maioria das pessoas acha que o direito se resolve somente porque a pessoa tem aquele determinado direito, e não é dessa forma. O que acontece? O direito da pessoa, ele tem que ser aplicado na prática. A maioria das pessoas concorda com o direito e aplica o direito voluntariamente. Exemplo. Quando você vai a um supermercado, a um mercado, ou vai numa bodega, né, no interior do estado, a uma venda, a uma quitanda, e você vai comprar os produtos, o que é que você faz? Você escolhe os produtos, vai passar no caixa, vai ter um valor e você vai pagar aquele determinado valor. Você pagou, se você pagar o valor que o caixa está lhe apresentando, você leva aqueles produtos para casa. Aqui você aplicou vários direitos envolvidos. Direito do consumidor, direito civil, então você aplicou vários direitos que estão incididos ali nessa relação jurídica, nessa situação. De você fazer as suas compras, ou diárias, ou semanais, ou mensais, dos gêneros alimentícios, para a sua casa. Aí nós dizemos que é um direito substantivo. Por quê? Porque está tratando das relações humanas que a gente se depara. Mas, e se você tiver uma situação em que ocorre algo de errado? Digamos, você levou uma carne que estava congelada, quando você chegou em casa e descongelou, você percebeu que aquela carne estava apodrecida.
Ou seja, não servia para o consumo. Aí o que é que você faz? Você volta ao mercado, ao local que você comprou e reclama. O que é que a pessoa deveria fazer? Ou substituir o produto por um nas mesmas condições, ou devolver o dinheiro. Mas o mercado ele não admite, ele não quer devolver. E aí o que é que acontece? O que é que você faz? Você fica no prejuízo ou você vai lutar para que eles paguem o seu prejuízo? O negócio do direito do consumidor? Exatamente. Você vai lutar para que seja aplicado o direito do consumidor. Muito bem. Mas, e quando, mesmo assim, você mostrando que você tem o direito, o dono do mercado, ou o gerente, ou a pessoa ali representante do mercado não quer aplicar o direito? Você pode ameaçar a pessoa? Não, porque é um crime de ameaça. Professor, eu assisto um negócio no canal aí sobre negócio de patrulha do consumidor, Certo. que é nisso também, que fala do direito do consumidor. Aí eles vão, aí fica tipo acho que é um processo em cima do, ai, meu Deus, do dono do mercado, alguma coisa assim, entendeu? Pronto. Porque quando a pessoa não aplica, ele não quer aplicar o direito, ele não quer obedecer a essas normas que nós chamamos de direito substantivo, que regulam as relações entre as pessoas, a pessoa não pode resolver por si própria. Por quê? Porque senão é crime, que eu já falei para vocês, o crime de exercício das próprias razões. Qual deve ser a postura da pessoa? Ela vai lá, reclama e tenta resolver amigavelmente. Se a outra parte, no caso do mercado, não quiser resolver amigavelmente, só sobra para você uma única via. Que via é essa? A via judicial. Você ir ao Poder Judiciário e fazer a reclamação. Dizer, olha, judiciário, juiz, eu fiz essa compra desse produto, quando cheguei em casa, esse produto não prestava. Então, por isso, eu fui lá reclamar. Está aqui as comprovações, eu fui reclamar. O mercado, ele não quis aceitar a minha reclamação. Então, o que foi que eu vi? O que foi que eu fiz? Estou trazendo aqui para o senhor, para que o senhor garanta o meu direito. Então, veja bem, você tem o direito relativo àquela relação humana que está regulamentada pelo direito, então por isso que você chama aquela relação humana também de relação jurídica, porque foi regulamentado pelo direito, e que uma das partes não quis aplicar ela voluntariamente. Então você vai para o judiciário, abre um processo e pede que no processo o juiz garanta o seu direito. Então você tem o direito substantivo, que é o direito daquela relação humana, e o direito processual, que vai, no caso, regulamentar todo o processo que vai ser feito de modo a garantir o seu direito que você está buscando. Ou não, né? Se você estiver equivocado, o juiz também pode dizer que você está equivocado, que você não tem aquele determinado direito. Então, nós temos essas situações. Por essas circunstâncias, é que nós temos essa discussão entre o direito substantivo, ou também chamado de direito material, é o direito que incide sobre as relações humanas, e o direito processual, que ele não vai incidir sobre a relação humana, ele vai incidir sobre o procedimento utilizado pelo Poder Judiciário para resolver aquele litígio, ou para resolver aquela discussão entre as pessoas. Existe uma técnica também para isso, que ele é chamado de direito processual ou direito adjetivo. Por que utilizar esses dois termos, substantivo e adjetivo? Pelo seguinte: quando você vai estudar a morfologia das palavras, você percebe que o substantivo, ele pode existir sozinho, porque ele já lhe dá a ideia. Exemplo, quando eu digo menino, quando eu falo a palavra menino, já vem uma ideia à sua mente do que seria um menino. Quando eu digo casa, já vem à sua mente a ideia de casa. Então, o substantivo são palavras que elas já dão a ideia e podem existir sozinhas. Já o adjetivo não. É uma palavra que depende de uma outra. Porque, na verdade, o adjetivo ele não existe sozinho.
ele existe para dar uma qualidade ao substantivo. Exemplo, quando eu falo feio. Feio, sim. Várias coisas podem ser feias. Não me faz referência a nada. Por quê? Porque falta uma complementação. Agora, se eu digo que aquele menino é feio, eu sei que o feio aqui, o adjetivo, está se referindo o quê? A um substantivo. Menino. Ou feia. Aí eu falo cadeira. Cadeira feia. Está dizendo que, na minha percepção, aquela determinada cadeira, ela é feia. Entenderam? Então, aqueles direitos que recaem sobre as situações, as circunstâncias da nossa vida cotidiana, eles são chamados de direitos substantivos, porque eles existem e podem existir sozinhos. A maioria das pessoas cumpre a maior parte do direito. Então, é uma mínima parcela que vai para o poder judiciário. Então, a mínima parcela vai ser descumprida e, por sua vez, essa mínima parcela, ou uma parte dessa mínima parcela, vai ao judiciário discutir os descumprimentos. Ou os possíveis descumprimentos. Então, por isso você tem o direito adjetivo. Então, você só tem processo se tiver o litígio. Se não tiver o litígio, você não tem o processo. Então, por isso que fica essa distinção entre direito substantivo e direito adjetivo. Ou direito material e direito processual. Até aqui vocês estão conseguindo compreender essas distinções? Tudo bem? Sim, professor. Obrigado. Então, a última distinção que a gente precisa entender no direito, antes da gente efetivamente aprofundar o nosso conhecimento jurídico, aprofundar o nosso estudo sobre direito, é exatamente essa distinção entre direito objetivo e direito subjetivo. Qual é a distinção? Direito objetivo é quando o direito ele é um objeto. O que é que significa isso? Hoje você está no Brasil. Então, a rigor, quem está no Brasil, todas as pessoas que estão no Brasil, eles têm que obedecer a que norma? A norma do país onde eles se encontram. É a regra geral, certo? Até de direito internacional. Então, qualquer pessoa, seja brasileiro ou estrangeiro, se ele estiver no Brasil, se estiver dentro do território brasileiro, ele precisa obedecer às normas do direito brasileiro. Não tem para onde você correr, certo? Não tem para onde você correr. Então, por isso, é interessante que você conheça essas normas. Por quê? Do conjunto de normas, você tem que obedecer a todas. Sem distinção. Tá certo? Você tem que conhecer a todas sem distinção. Ah, professor, mas eu não conheço. Mas, pela técnica jurídica, uma vez que uma norma ela entra em vigência e é publicada, ninguém pode dizer que não conhece a norma. Então, o ideal seria que você conhecesse. Mas o que acontece? Existem normas que não é aplicada a você. Exemplo. Você comprou algum produto do exterior que veio por navio? Não. Então, as normas de direito marítimo que existem no Brasil não estão sendo aplicadas para você. Mas elas existem dentro do conjunto de normas jurídicas brasileiras. Só não são aplicadas a você. A Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Se você não tem um cargo público dentro do governo federal, a Lei 8.112, ela não é aplicável a você. Por quê? Porque você não é servidor. E uma das condições para aplicar a Lei 8.112 é você ser servidor público da União. Então perceba que todo país ele tem um conjunto de normas, mas nem todas as normas são aplicáveis a você. Então, essas normas que existem no país que você reside, que você está situado, mas que não são aplicadas a você naquele momento, você chama de direito objetivo. Que está lá e pode ser aplicado a qualquer momento. O direito subjetivo é quando a norma é aplicada a você. Por exemplo,
as normas sobre educação, mais especificamente sobre ensino superior, são aplicadas a vocês? São. Por quê? Porque vocês são estudantes de um curso superior. No caso, o curso de administração pública presencial. Mas, por exemplo, o seu pai, sua mãe ou seu irmão que você também tem em casa e que não estão fazendo o curso, não se aplica para eles. Então, por isso que essas normas do ensino superior, elas são direito subjetivo, elas são aplicadas a você. Por quê? Porque você tem uma situação que faz com que essas normas sejam aplicadas a você, mas são aplicadas a você e não são aplicadas a outra pessoa. Outro exemplo. Quando você está em casa, o Código Nacional de Trânsito não é aplicado a você. Mas quando você sai na rua, você tem que obedecer ao Código Nacional de Trânsito. Então, quando você está dentro de casa, o Código Nacional de Trânsito é direito objetivo. Quando você saiu na rua, ele deixou de ser objetivo e passou a ser subjetivo. Por quê? Porque agora você está na rua. E algum de vocês pode dizer, não, professor, é só quando eu estiver dentro do carro. Não. O Código de Trânsito, ele regulamenta o trânsito das pessoas nas vias públicas, sejam pedestres, sejam condutores de veículos e sejam motociclistas, ou sejam pessoas que andam de bicicleta. Então, qualquer forma de deslocamento dentro das vias públicas, aplica-se o Código Nacional de Trânsito. Então, perceba que o direito objetivo é quando a norma existe e ela não é aplicada a você naquele determinado momento. Mas o direito subjetivo é quando a norma existe e você está aplicando ela naquele determinado momento. Então, essa que seria a grande diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Vocês conseguiram compreender essas distinções? Sim, sim, deu para entender. Ok.